Existe um momento na vida em que tudo que você acreditava ser verdade simplesmente desmorona diante dos seus olhos. Um instante onde o chão some debaixo dos seus pés e você percebe que sua existência inteira foi construída sobre uma mentira. Eu sou Marina, tenho 36 anos e vivi esse pesadelo na pele. Durante 8 anos, acordei todos os dias pensando que conhecia o homem deitado ao meu lado. Preparava o café da manhã enquanto ele tomava banho, arrumava sua camisa preferida, beijava seu rosto quando ele saía para trabalhar. 8 anos acreditando que éramos um casal feliz, planejando o futuro juntos, sonhando com filhos que nunca vieram. 8 anos sendo completamente enganada por alguém que eu amava mais que a minha própria vida. O que vou contar aqui não é apenas sobre traição. Isso seria simples demais. Quase banal nos tempos de hoje. O que descobri foi muito pior, muito mais cruel e calculista do que qualquer affair passageiro. Foi um esquema elaborado, uma encenação perfeita que durou anos, onde eu era simultaneamente a vítima e a financiadora da minha própria destruição. Meu nome é Marina dos Santos, moro em Campinas, no interior de São Paulo, e trabalho como professora do ensino fundamental há 12 anos. Sempre fui uma pessoa organizada, responsável, daquelas que paga as contas em dia e planeja cada centavo do orçamento familiar. Cresci numa família humilde, onde meus pais me ensinaram que trabalho honesto e dedicação constroem uma vida digna. Foi com essa mentalidade que construí minha carreira e meu casamento. Eduardo chegou na minha vida quando eu tinha 28 anos. Alto, moreno, sorriso fácil, daqueles homens que sabem conversar e fazer uma mulher se sentir especial. Trabalhava como vendedor numa concessionária de carros na avenida principal da cidade. Sempre bem vestido, sempre com uma história interessante para contar sobre os clientes que atendia. Nos conhecemos numa festa de aniversário de uma amiga em comum. E desde o primeiro encontro, ele demonstrou um interesse genuíno por mim que me conquistou completamente. Durante o namoro, Eduardo era atencioso, carinhoso, me apresentou para sua família em Ribeirão Preto, depois de apenas 4 meses juntos. Lembro como se fosse ontem da primeira vez que conheci Dona Conceição, sua mãe. Uma senhora de 62 anos, aposentada, que me recebeu com educação, mas sempre manteve uma certa frieza que na época atribuía apenas à personalidade dela. Seu Antônio, o pai, mecânico aposentado de 65 anos, era mais caloroso, me tratava bem, fazia piadas durante o almoço dominical. Júlia, irmã mais nova do Eduardo, enfermeira no Hospital Santa Casa, também era cordial, mas percebia que havia algo nas entrelinhas dos sorrisos dela que nunca consegui decifrar completamente. Durante todos os anos de casamento, sempre tive a sensação de que a família do meu marido me tolerava mais do que me aceitava de verdade. Pensava que era apenas impressão minha, insegurança de querer agradar demais. Depois de 2 anos de namoro, Eduardo me pediu em casamento. Foi numa noite de sexta-feira, no nosso restaurante favorito, um lugar simples, mas aconchegante no centro de Campinas. Ele tinha comprado um anel singelo, dentro das nossas possibilidades financeiras, e quando se ajoelhou na frente daquela mesa, senti que todos os meus sonhos estavam se realizando. Chorei de emoção. Disse sim sem hesitar um segundo. Imaginei nossa vida juntos, os filhos que teríamos, a casa que construiríamos. O casamento foi pequeno, apenas familiares e amigos mais próximos. Fizemos no civil e numa cerimônia religiosa simples, dentro do que podíamos pagar. Eduardo contribuiu com sua parte, mas a maior parte dos gastos ficou por minha conta. Na época, isso me pareceu natural. Afinal, eu tinha um emprego estável como professora concursada, enquanto ele trabalhava com vendas. Uma renda mais instável que dependia das comissões mensais. Começamos nossa vida de casados alugando um apartamento pequeno, mas logo Eduardo sugeriu que comprássemos nossa própria casa. Ele havia encontrado uma oportunidade interessante num bairro em desenvolvimento, Jardim das Paineiras, uma região que prometia valorização nos anos seguintes. O imóvel precisava de reformas, mas tinha bom potencial. Como eu tinha uma renda fixa e conseguiria o financiamento mais facilmente, ficou decidido que o contrato seria feito no meu nome inicialmente. Essa foi a primeira de muitas decisões que tomei confiando completamente no homem que amava.
Eduardo argumentou que depois, quando estivéssemos mais estabilizados financeiramente, transferiríamos a documentação para ambos os nomes. Fazia sentido na época, pelo menos era o que eu pensava. Assinei todos os papéis necessários, comprometendo meu CPF e minha renda com aquele sonho que acreditava ser nosso. Durante os primeiros anos de casamento, nossa rotina era previsível e aparentemente feliz. Eu saía de manhã cedo para a escola, onde dava aulas para crianças do 4º e 5º ano. Eduardo saía um pouco mais tarde para a concessionária. Voltava no final da tarde, às vezes com histórias engraçadas sobre clientes difíceis ou vendas que tinha conseguido fechar. Jantávamos juntos, assistíamos televisão, conversávamos sobre nossos planos para o futuro. Aos fins de semana, frequentávamos sempre o mesmo bar, do Seu João, um lugar familiar onde nos sentíamos à vontade. Eduardo gostava de tomar suas cervejas, enquanto eu preferia um refrigerante ou um suco. Conversávamos com outros casais da vizinhança, jogávamos truco, rimos muito juntos. Eram momentos que eu guardava como tesouros na memória, pensando que estávamos construindo uma base sólida para nossa família. As reformas da casa consumiram muito do meu salário durante os primeiros anos. Eduardo sempre tinha ideias para melhorar alguma coisa: trocar o piso da sala, reformar a cozinha, ampliar o quintal. Eu concordava com tudo. Afinal, era nosso lar, nosso investimento no futuro. Ele ajudava quando conseguia uma comissão melhor, mas a maior parte dos gastos saía do meu orçamento mensal. Nunca reclamei. Encarava como investimento na nossa felicidade. Minha melhor amiga, Renata Cardoso, que trabalha no banco e tem 34 anos, algumas vezes questionava se eu não estava assumindo responsabilidades demais sozinha. Ela é mais desconfiada por natureza, sempre analisando as situações com o olho crítico de quem lida com finanças diariamente. Mas eu defendia Eduardo. Explicava que cada casal tem sua dinâmica, que o importante era nos amarmos e trabalharmos pelo mesmo objetivo. Nossos vizinhos, Marcos Pereira, dono de uma padaria, e Dona Solange Moreira, uma senhora de 58 anos conhecida por saber de tudo o que acontece na vizinhança, sempre elogiavam nosso casamento. Diziam que éramos um casal exemplar, que demonstrávamos muito carinho um pelo outro. Essas palavras me enchiam de orgulho, confirmavam que estava no caminho certo, que tinha feito a escolha acertada ao me casar com Eduardo. Com o passar dos anos, nossa vida sexual também era satisfatória. Eduardo era um marido presente nesse aspecto, carinhoso, atencioso às minhas necessidades. Nunca percebi sinais de que ele pudesse estar procurando satisfação em outro lugar. Ele chegava em casa todos os dias no horário habitual, dormia ao meu lado todas as noites, acordava comigo todas as manhãs. Como poderia imaginar que havia outra vida paralela acontecendo? O trabalho na escola me realizava profissionalmente. Adorava dar aulas, ver o progresso das crianças, participar de projetos pedagógicos. Era reconhecida pelos colegas e pela direção como uma professora dedicada. Essa estabilidade profissional me dava segurança para investir no casamento, para sonhar com o dia em que Eduardo e eu teríamos nossos próprios filhos estudando na mesma escola onde eu trabalhava. Eduardo sempre foi muito sociável, tinha facilidade para fazer amizades. Na concessionária se dava bem com todos os colegas, participava dos churrascos da empresa, me levava para as confraternizações. Eu gostava dessas ocasiões porque ele se mostrava orgulhoso de mim, me apresentava como sua esposa para todos, me incluía nas conversas. Nunca houve motivos para desconfianças ou ciúmes durante esses eventos sociais. As visitas à família dele em Ribeirão Preto aconteciam mensalmente, geralmente aos domingos. Íamos de carro, uma viagem de cerca de 1h30. Eu sempre levava um doce ou um prato para contribuir com o almoço. Dona Conceição aceitava minha colaboração educadamente, mas sempre refazia a comida do jeito dela, como se minha participação fosse apenas um gesto simbólico. Não me ofendia. Pensava que cada sogra tem suas manias. Durante esses almoços dominicais, Eduardo ficava mais solto, brincava com os sobrinhos, conversava sobre futebol com o pai, ajudava a mãe na cozinha. Era um filho presente, carinhoso, e isso me fazia admirá-lo ainda mais.
Imaginava como seria quando tivéssemos nossos filhos, como ele seria um pai dedicado, como nossa família se completaria naquele ambiente acolhedor. Júlia, sua irmã, sempre perguntava sobre meu trabalho, se gostava de dar aulas, se pensávamos em ter filhos. Respondia que sim, que estávamos tentando, que em breve talvez ela fosse tia. Ela sorria, mas seu olhar tinha algo que agora, repensando esses momentos, percebo que era piedade. Piedade de uma mulher que sabia de algo que eu desconhecia completamente. Os anos foram passando e eu me acomodei naquela rotina que julgava perfeita. Eduardo continuava trabalhando bem, eu progredia na carreira, nossa casa ficava cada vez mais bonita com as reformas constantes. Começamos a falar seriamente sobre ter filhos quando completamos 5 anos de casados. Eu já tinha 33 anos. Sentia que era hora de expandir nossa família. Eduardo concordava. Dizia que queria muito ser pai, que nossa casa estava pronta para receber uma criança. Tentamos durante 2 anos engravidar naturalmente. Quando não conseguimos, procuramos ajuda médica. Os exames mostraram que não havia nada errado comigo, nem com Eduardo. O médico disse que às vezes demora mesmo, que devíamos manter a calma e continuar tentando. Eduardo se mostrava compreensivo, paciente, me apoiava nos momentos de frustração quando minha menstruação chegava mais um mês. Foi exatamente nessa época, quando eu estava mais vulnerável emocionalmente por não conseguir engravidar, que a vida me preparou a armadilha mais cruel que alguém pode imaginar. Enquanto eu me culpava por não conseguir dar um filho ao homem que amava, enquanto investia todas as minhas economias em tratamentos e exames, enquanto reorganizava minha vida inteira em função desse sonho de maternidade, Eduardo já estava construindo a família que eu tanto desejava, mas com outra mulher. A ironia do destino é cruel demais para ser coincidência. Justo no momento em que eu mais precisava do apoio e da cumplicidade do meu marido, ele estava dividindo sua atenção, seu carinho e seus sonhos com uma pessoa que eu nem sabia que existia. Enquanto eu chorava escondida no banheiro da escola quando via as crianças dos meus alunos, ele provavelmente sorria orgulhoso acompanhando outra gravidez. O que mais me corrói por dentro hoje é repensar todos esses momentos em que busquei consolação nos braços de alguém que estava me traindo da forma mais covarde possível. Quantas vezes Eduardo me abraçou e disse que tudo ficaria bem, que nosso filho chegaria na hora certa, enquanto sabia que já havia conseguido engravidar outra mulher. Quantas vezes fingiu estar ansioso pelos resultados dos meus exames enquanto já acompanhava o pré-natal de outro bebê? Agora percebo sinais que na época pareciam inocentes. Eduardo começou a sair mais vezes sozinho, alegando compromissos de trabalho ou encontros com amigos. Sempre tinha uma explicação lógica. Nunca levantei suspeitas. Ele comprara um celular novo e estava sempre mexendo nele, mas disse que era por causa de um aplicativo da concessionária para acompanhar as vendas. Acreditei sem questionar. Algumas vezes chegava em casa com cheiro diferente. Perfume feminino suave que atribuía aos clientes da concessionária. Mulheres que testavam carros, que ficavam próximas durante as negociações. Nunca passou pela minha cabeça que pudesse ser o perfume de uma amante. Confiei cegamente no homem com quem dividia minha cama, meu teto, meu coração e meu dinheiro. Houve uma ocasião em que encontrei um recibo de uma loja de roupas femininas no bolso da calça dele. Quando perguntei, Eduardo disse que tinha ajudado uma colega de trabalho a escolher um presente para a esposa. A explicação me convenceu totalmente. Hoje sei que provavelmente era um presente para a mulher que carregava seu filho, enquanto eu continuava esperando minha vez de ser mãe. O que me mata de remorso é lembrar como eu era dedicada a este homem que me enganava todos os dias. Acordava cedo para preparar seu café do jeito que ele gostava. Passava suas camisas com cuidado. Separava sua roupa para o trabalho. Nos fins de semana, cozinhava seus pratos favoritos, massageava suas costas quando ele reclamava de dor. Ouvia pacientemente suas histórias sobre o trabalho. Era uma esposa exemplar para um marido que não merecia nenhum minuto da minha atenção. Enquanto eu vivia minha vida pensando que éramos uma família de 2 pessoas esperando se tornar 3, Eduardo já tinha uma família completa em outro lugar.
Enquanto eu economizava cada centavo sonhando com o enxoval do nosso futuro bebê, ele provavelmente já estava comprando fraldas e roupinhas para uma criança que estava a caminho. Enquanto eu planejava como seria nosso quarto de criança, ele já devia estar montando um berço em outra casa. A descoberta de toda essa mentira não aconteceu de uma hora para outra. Foram pequenos indícios que meu subconsciente começou a captar, embora minha mente consciente se recusasse a aceitar a realidade. Uma mudança sutil no comportamento dele. Ligações que ele atendia em outro cômodo, mensagens que chegavam em horários estranhos e que ele lia rapidamente antes de apagar. Mas nada me preparou para o que vi naquela tarde de quinta-feira, no shopping center de Campinas, quando minha vida inteira desmoronou em questão de segundos. Nada poderia ter me preparado para descobrir não apenas que meu marido tinha outra mulher, mas que essa mulher estava grávida, e que toda a família dele não só sabia como aprovava completamente essa situação. Foi naquele momento que compreendi que não era apenas uma esposa traída. Era uma mulher que havia sido usada, manipulada e humilhada durante anos por pessoas que eu considerava minha família. Foi quando descobri que minha vida inteira tinha sido uma encenação e que eu era a única que não sabia que estava participando de uma peça de teatro onde interpretava o papel da tonta. Aquela quinta-feira começou como qualquer outro dia normal da minha rotina. Acordei às 6 da manhã, preparei o café, beijei Eduardo antes dele sair para o trabalho e fui para a escola dar minhas aulas. Era o mês de outubro. As crianças estavam agitadas por causa das férias que se aproximavam, e eu tentava manter o foco nos últimos conteúdos do semestre. Durante o recreio, recebi uma ligação da diretora me informando que teríamos uma reunião pedagógica cancelada na parte da tarde. Isso significava que eu poderia sair mais cedo, algo que não acontecia com frequência. Decidi aproveitar o tempo livre para fazer algumas compras no shopping, talvez encontrar um presente para Eduardo, já que nosso aniversário de casamento estava chegando. Cheguei ao shopping Dom Pedro por volta das 3 da tarde. O movimento estava tranquilo, típico de um dia de semana. Primeiro fui à livraria. Depois passei numa loja de roupas masculinas procurando uma camisa social para o Eduardo. Estava na fila do caixa quando meu telefone tocou. Era minha amiga Renata, perguntando se eu poderia buscar uns documentos que ela havia esquecido na mesa do banco onde trabalhava. O banco ficava no mesmo shopping, então aceitei ajudá-la. Peguei os papéis e estava voltando em direção ao estacionamento quando algo me fez parar abruptamente. Do outro lado do corredor principal, próximo à praça de alimentação, vi uma silhueta familiar. Era Eduardo, mas ele não estava sozinho. Meu primeiro instinto foi me aproximar e cumprimentá-lo. Afinal, que coincidência maravilhosa encontrar meu marido no shopping. Mas alguma coisa na postura dele me fez hesitar. Ele estava de braços dados com uma mulher jovem, morena, que usava um vestido azul claro. O que mais me chamou a atenção foi a barriga dela, claramente de uma gestante. Fiquei paralisada por alguns segundos, tentando processar o que meus olhos estavam vendo. Pensei em várias explicações racionais. Talvez fosse uma cliente da concessionária, uma amiga da família, uma colega de trabalho que precisava de ajuda. Mas a forma como eles caminhavam juntos, a intimidade dos gestos, a maneira como Eduardo segurava a mão dela, tudo isso me dizia que havia algo muito errado com aquela cena. Instintivamente me escondi atrás de uma coluna, sentindo meu coração disparar. Observei de longe enquanto eles entravam numa loja de artigos para bebê. Meu mundo começou a girar. Eduardo, que há 2 anos me consolava dizendo que nosso filho chegaria na hora certa, estava escolhendo produtos para bebê com outra mulher grávida. Esperei alguns minutos e me aproximei da vitrine da loja, fingindo interesse nos produtos expostos. Consegui vê-los claramente através do vidro. Eduardo segurava um macacãozinho azul, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos brilhavam de uma forma que me cortou o coração. Era a expressão de um futuro pai feliz e ansioso, a mesma expressão que eu sonhava ver no rosto dele quando falávamos sobre ter filhos. A mulher ao lado dele tinha por volta de 28 anos, cabelos longos e ondulados, um sorriso doce enquanto acariciava a própria barriga. Ela estava grávida de aproximadamente 5 ou 6 meses, pela aparência. Eduardo colocou a mão sobre a barriga dela, um gesto tão íntimo e carinhoso que meu estômago embrulhou.
Ele beijou a testa dela com uma ternura que me fez sentir náusea. Saí correndo da frente da loja. Procurei o banheiro mais próximo e vomitei. Minha cabeça estava girando. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse ter um ataque cardíaco. Sentei no chão frio do banheiro e chorei como nunca tinha chorado na vida. 8 anos de casamento, 8 anos de confiança absoluta, 8 anos de amor verdadeiro da minha parte. E ele estava ali, escolhendo roupinhas para um bebê que não era meu. Quando consegui me recompor, voltei para onde eles estavam, mas a loja estava vazia. Procurei pelo shopping inteiro, mas não os encontrei mais. Talvez tivessem ido embora, talvez tivessem ido para outro lugar. Fiquei vagando pelos corredores como uma alma perdida, tentando entender o que tinha acabado de presenciar. No caminho para casa, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Quem era aquela mulher? Há quanto tempo Eduardo a conhecia? Há quanto tempo estavam juntos? Como ele conseguia manter 2 vidas paralelas sem que eu desconfiasse de nada? E o mais doloroso de todos os questionamentos: por que ele continuava comigo se já tinha encontrado alguém com quem queria formar uma família? Cheguei em casa antes dele, o que era normal. Sentei no sofá da sala e fiquei olhando para as fotos de casamento penduradas na parede. Nosso sorriso radiante naquele dia, os votos de amor eterno que fizemos um para o outro, as promessas de fidelidade e companheirismo. Tudo aquilo parecia uma piada cruel do destino. Ou talvez Eduardo já estivesse mentindo desde o início e eu fosse ingênua demais para perceber. Quando ele chegou em casa às 6h30, como sempre, meu coração disparou novamente. Eduardo entrou sorrindo, me cumprimentou com um beijo no rosto, perguntou como tinha sido meu dia. A naturalidade dele me assustou. Como alguém pode ser tão cínico, tão convincente? Ele parecia genuinamente interessado na minha resposta, como se realmente se importasse comigo. Respondi de forma automática que tinha sido um dia normal, que tinha saído mais cedo da escola, que tinha ido ao shopping. Observei atentamente sua reação quando mencionei o shopping, procurando qualquer sinal de nervosismo ou desconforto. Mas Eduardo continuou normal. Até comentou que também tinha passado por lá na hora do almoço para resolver algumas coisas. Aquela resposta me confirmou que ele realmente estava lá. Não foi imaginação minha, não foi engano. Eduardo assumiu que esteve no shopping, mas obviamente omitiu o motivo real e a companhia que tinha. A frieza com que ele mentiu, olhando diretamente nos meus olhos, me fez perceber que eu não conhecia realmente o homem com quem vivia há 8 anos. Durante o jantar, tentei agir normalmente, mas estava um caco por dentro. Eduardo comentou sobre um cliente difícil que tinha atendido durante o dia, reclamou do trânsito, falou sobre um churrasco da empresa que aconteceria no final de semana. Tudo absolutamente normal na superfície, mas eu não conseguia parar de imaginar ele comprando roupinhas de bebê para outra mulher algumas horas antes. Naquela noite, deitei ao lado dele na nossa cama, no escuro, ouvindo sua respiração tranquila enquanto ele dormia profundamente. Passei a madrugada inteira acordada, observando o rosto do homem que eu amava e que estava me traindo da forma mais cruel possível. Como ele conseguia dormir tão bem sabendo da mentira que estava vivendo? Como conseguia me beijar, me abraçar, fazer amor comigo, sabendo que tinha outra vida paralela? Na manhã seguinte, Eduardo acordou normal, tomou seu banho cantarolando no chuveiro, como sempre fazia quando estava de bom humor. Tomamos café juntos. Ele leu algumas notícias no celular, comentou sobre o jogo de futebol que assistiria no fim de semana, beijou minha testa antes de sair para trabalhar e disse que me amava. Essas palavras, que antes me enchiam de felicidade, agora soavam como punhais no meu coração. Depois que ele saiu, comecei minha investigação. Não podia mais viver na ignorância. Precisava saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Primeiro, procurei no celular dele, que estava carregando no criado mudo. Eduardo nunca escondeu a senha de mim, sempre foi transparente com relação ao aparelho. Mas quando tentei desbloqueá-lo, descobri que ele havia mudado a senha recentemente. Isso já era um sinal alarmante. Em 8 anos de casamento, nunca tínhamos escondido nada um do outro. Nossos celulares sempre estiveram disponíveis para o outro usar quando necessário.
A mudança de senha só podia significar que ele estava escondendo algo importante. Tentei algumas combinações óbvias. Nossa data de casamento, meu aniversário, o dele. Nada funcionou. Vasculhei o guarda-roupa dele procurando pistas. Encontrei algumas notas fiscais de lojas que não reconheci. Uma delas era de uma joalheria cara do centro da cidade, no valor de R$ 3.000, datada de 2 semanas atrás. Eduardo nunca tinha me dado uma joia tão cara. Nossos presentes sempre foram mais modestos. Para quem ele havia comprado uma joia tão valiosa? No bolso de uma calça jeans, encontrei um cartão de visitas de uma clínica de obstetrícia. Dr. Roberto Menezes, especialista em gravidez de alto risco. Meu sangue gelou. Por que meu marido teria o cartão de um obstetra? Será que a mulher grávida que eu tinha visto tinha algum problema de saúde? Será que Eduardo a estava acompanhando nas consultas médicas? Procurei mais pistas pela casa, nos lugares onde Eduardo costumava guardar documentos pessoais. Na gaveta da escrivaninha, encontrei alguns comprovantes de transferências bancárias que eu não conhecia. Valores consideráveis sendo transferidos mensalmente para uma conta que não era a nossa. Uma conta em nome de Priscila Oliveira. Priscila. Agora eu tinha um nome. A mulher grávida que vi com meu marido se chamava Priscila Oliveira. Eduardo estava transferindo dinheiro para ela mensalmente há mais de um ano. Dinheiro que saía do nosso orçamento familiar, que eu pensava estar sendo usado para outras finalidades. Quanto da minha renda estava financiando essa relação paralela sem que eu soubesse? Com o nome dela, consegui encontrar o perfil dela numa rede social. As fotos confirmaram que era a mesma mulher que eu tinha visto no shopping. Priscila era realmente bonita, com um sorriso cativante e olhos expressivos. Seu perfil mostrava que ela trabalhava como manicure num salão do centro da cidade. Era uma mulher simples, aparentemente doce e carinhosa. Olhando as fotos mais antigas, consegui rastrear quando o relacionamento deles começou. Havia fotos de Priscila em lugares que reconheci. Restaurantes onde Eduardo disse que tinha ido com colegas de trabalho. Praças onde ele alegou ter feito caminhadas sozinho para relaxar. Tudo mentira. Ele estava com ela nesses momentos. A primeira foto dos dois juntos era de 1 ano e 3 meses atrás. Um selfie discreto num restaurante, onde apareciam apenas partes dos rostos. Mas era possível identificá-los. Isso significava que Eduardo estava me traindo há mais de 1 ano. Mais de 1 ano mentindo para mim todos os dias, fingindo ser um marido fiel enquanto construía uma vida paralela com outra pessoa. Nas fotos mais recentes, Priscila aparecia claramente grávida, radiante, com legendas que falavam sobre a chegada do bebê, sobre como estava ansiosa para ser mãe. Havia fotos do ultrassom, onde era possível ver que ela estava esperando um menino. Eduardo ia ser pai do filho de outra mulher, enquanto eu continuava tentando engravidar dele há 2 anos. O que mais me machucou foi perceber a felicidade genuína dela nas fotos. Priscila não sabia que Eduardo era casado comigo. Para ela, ele provavelmente era um homem solteiro que a amava e queria formar uma família. Ela era uma vítima da mentira dele tanto quanto eu. A diferença é que ela estava vivendo o sonho que deveria ser meu, carregando o filho que eu desejava há tanto tempo. Olhando as datas das postagens, percebi que Eduardo estava com ela nos dias em que chegava em casa mais tarde, alegando reuniões de trabalho ou compromissos com amigos. Nos finais de semana em que disse que ia pescar ou resolver pendências, na verdade estava com Priscila. Nossa vida conjugal inteira era uma encenação para cobrir os momentos que ele passava com a verdadeira família dele. A descoberta mais devastadora veio quando encontrei uma foto dela usando um anel de noivado. A data da postagem era de 2 meses atrás, com uma legenda emocionada agradecendo ao amor da sua vida pelo pedido de casamento. Eduardo havia pedido Priscila em casamento há 2 meses, enquanto dormia na minha cama todas as noites, enquanto me beijava e dizia que me amava. Naquele momento, sentada no chão da nossa sala, cercada por evidências da traição mais cruel que uma mulher pode sofrer, entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Não se tratava apenas de uma aventura, de um deslize, de uma fraqueza momentânea. Eduardo havia construído uma vida completamente separada. Havia se comprometido com outra mulher. Havia criado um futuro do qual eu não fazia parte. O pior de tudo era a frieza com que ele mantinha essa farsa.
Durante mais de um ano, Eduardo acordava na minha cama, tomava café na minha mesa, usava o dinheiro que eu ajudava a ganhar para financiar uma vida com outra mulher. Durante mais de um ano, ele olhava nos meus olhos e mentia sobre onde estava, com quem estava, o que sentia. Durante mais de um ano, ele me consolava sobre nossa dificuldade para ter filhos enquanto já estava esperando um filho com outra pessoa. A sensação era de que minha vida inteira tinha sido uma mentira. Cada momento de carinho, cada palavra de amor, cada plano que fizemos juntos, tudo tinha sido falso da parte dele. Eu era apenas uma fachada, uma capa para esconder a vida real que ele queria viver. Eu era a esposa oficial que pagava as contas e mantinha as aparências, enquanto Priscila era a mulher que ele realmente amava e com quem queria formar uma família. Quando Eduardo chegou em casa naquele dia, olhei para ele com outros olhos. Via agora um estranho, um ator interpretando o papel de marido fiel. Cada gesto dele me parecia calculado. Cada palavra soava falsa. Como eu tinha sido tão cega? Como não percebi os sinais? Como confiei tanto em alguém que estava me enganando tão descaradamente? Mas ainda não sabia que o pior estava por vir. A descoberta que me aguardava nos próximos dias faria tudo o que eu tinha descoberto até então parecer apenas o começo de uma humilhação muito maior. Depois daquela descoberta devastadora, minha vida se transformou numa investigação silenciosa. Durante o dia, mantinha a rotina normal de professora, dando aulas, corrigindo provas, participando das reuniões pedagógicas. Mas por dentro, estava consumida pela necessidade de descobrir toda a extensão da mentira que minha vida havia se tornado. Nas manhãs seguintes, depois que Eduardo saía para trabalhar, eu me transformava numa detetive da minha própria tragédia. Comecei visitando o salão onde Priscila trabalhava, fingindo procurar serviços de manicure. Era um estabelecimento pequeno, mas bem cuidado, no centro de Campinas, próximo ao terminal de ônibus. O ambiente era acolhedor, com música suave e decoração delicada em tons de rosa e branco. Marquei um horário com outra profissional. Sentei numa cadeira de onde podia observar Priscila trabalhando. Ela era ainda mais bonita pessoalmente do que nas fotos das redes sociais. Tinha um jeito meigo de falar com as clientes, sorria com facilidade, acariciava frequentemente a barriga já bem aparente. Estava no 6º mês de gestação. Calculei pelos comentários que ouvi durante minha permanência no salão. O que mais me impressionou foi perceber como ela falava naturalmente sobre o bebê que esperava, sobre os preparativos para a chegada do filho, sobre o quanto o namorado dela estava ansioso para ser pai. Para todas as pessoas ao redor, Eduardo era simplesmente o companheiro solteiro de Priscila, um homem apaixonado que estava construindo uma família com ela. Ninguém sabia que ele tinha uma esposa em casa, que mantinha um casamento paralelo há 8 anos. Ouvi quando uma cliente mais próxima perguntou sobre o enxoval do bebê. Priscila respondeu que o Eduardo estava muito empolgado, que já tinham comprado o berço, que ele fazia questão de acompanhar todas as compras para o neném. Meu coração se partiu mais uma vez ao ouvir como ele era presente na gravidez dela, enquanto comigo fingia tristeza por não conseguirmos ter filhos. Durante os dias seguintes, segui discretamente a rotina de Eduardo. Descobri que ele não ia direto para a concessionária todas as manhãs como me contava. Às terças e quintas-feiras, passava primeiro no salão da Priscila. Ficava cerca de meia hora conversando com ela antes de seguir para o trabalho. Aos sábados, quando me dizia que ia fazer visitas a clientes interessados em carros, na verdade passava o dia inteiro com ela. Consegui descobrir onde Priscila morava seguindo-a depois do expediente. Ela residia num apartamento pequeno no bairro Vila Nova, um edifício de 4 andares sem porteiro. O que mais me chamou a atenção foi ver Eduardo chegando lá numa noite de quarta-feira, quando ele tinha me dito que ficaria até mais tarde na concessionária resolvendo papelada. Ele tinha as chaves do apartamento, entrava como se fosse sua própria casa. A partir dessa descoberta, comecei a cronometrar os horários dele com mais atenção. Eduardo chegava em casa às 6h30 nos dias em que não visitava Priscila, mas quando ia vê-la, chegava às 9 ou 10 da noite. Sempre com alguma desculpa pronta. Reunião com o gerente, cliente que demorou para decidir, problema no sistema da concessionária.
Eu acreditava em tudo. Nunca questionei. Nunca desconfiei. Decidi investigar também as finanças dele com mais profundidade. Consegui acesso aos extratos bancários da conta que considerávamos nossa, embora tecnicamente estivesse apenas no nome dele. O que descobri me deixou ainda mais arrasada. Eduardo estava transferindo R$ 500 mensais para Priscila há mais de um ano. Dinheiro que eu pensava estar sendo usado para outras finalidades familiares. Além das transferências regulares, havia gastos específicos que agora faziam sentido. Compras em lojas de roupas femininas, farmácias especializadas em produtos para gestantes, uma joalheria cara, onde provavelmente comprou o anel de noivado dela. Todo esse dinheiro saía da nossa conta conjunta, ou seja, eu estava financiando parcialmente o relacionamento do meu marido com a amante grávida. Vasculhei novamente os pertences dele em casa, dessa vez com mais metodologia. No fundo de uma gaveta que ele raramente abria, encontrei uma carteira antiga com alguns documentos que ele aparentemente havia esquecido. Entre eles, havia uma ultrassonografia. A imagem mostrava claramente um bebê em formação, com data de 4 meses atrás. No cabeçalho do exame, estava o nome de Priscila Oliveira. Eduardo tinha guardado a ultrassonografia do filho que esperava com outra mulher. Ele carregava consigo a foto do bebê que seria seu primogênito, enquanto eu continuava fazendo exames de fertilidade, esperando conseguir engravidar. A crueldade dessa situação era indescritível. Como alguém pode ser tão covarde, tão cruel, tão desumano? No verso da ultrassonografia, havia uma anotação manuscrita. Nosso menino, 20 semanas. Te amo, Priscila. Ela havia escrito um bilhete carinhoso para o pai do bebê, demonstrando uma intimidade e cumplicidade que me cortaram como lâminas. Enquanto eu escrevia bilhetes de amor na lancheira dele, Priscila escrevia mensagens sobre o filho que eles teriam juntos. Descobri também que Eduardo mantinha uma conta bancária separada, da qual eu não sabia a existência. Consegui essa informação através de um extrato que encontrei esquecido no carro dele. Era uma conta poupança onde ele depositava valores mensais, aparentemente para custear as despesas extras que a gravidez de Priscila demandava. Mais dinheiro sendo desviado da nossa vida em comum para sustentar a vida paralela dele. Procurei informações sobre o histórico dele nas redes sociais, algo que nunca tinha feito antes porque confiava completamente nele. Descobri que Eduardo mantinha um perfil secundário, mais discreto, onde postava fotos com Priscila. As imagens eram cuidadosamente escolhidas para não revelar completamente os rostos, mas para quem os conhecia, era fácil identificá-los. Nesse perfil alternativo, Eduardo se apresentava como empresário do ramo automotivo, omitindo qualquer referência a ser casado. Suas postagens falavam sobre projetos futuros, sobre como estava ansioso para mudanças importantes que estavam por vir, sobre como havia encontrado a pessoa certa para compartilhar seus sonhos. Tudo isso enquanto dormia na minha cama todas as noites. O mais revoltante era perceber que ele usava praticamente as mesmas frases românticas que usava comigo nos primeiros anos do nosso relacionamento. As declarações de amor que eu pensava serem únicas e especiais eram apenas um roteiro que ele repetia com mulheres diferentes. Até mesmo as músicas que ele dizia serem nossas apareciam sendo dedicadas para Priscila em postagens antigas. Através das redes sociais dela, consegui rastrear melhor a cronologia do relacionamento. A primeira interação entre eles tinha sido há 1 ano e 4 meses, quando Eduardo começou a curtir e comentar as fotos dela. Os primeiros encontros eram discretos, em lugares afastados do centro da cidade, provavelmente para evitar que alguém conhecido os visse juntos. Com o tempo, eles foram ficando mais ousados. Começaram a frequentar lugares mais próximos do nosso bairro, restaurantes onde Eduardo alegava ter jantares de trabalho, cinemas onde ele dizia ir com amigos da concessionária. Todas essas ocasiões em que ele chegava em casa contando histórias detalhadas sobre como tinha sido o compromisso profissional ou o encontro com os colegas. A relação deles evoluiu rapidamente. Em 3 meses, já apareciam viajando juntos para cidades próximas nos fins de semana. Eduardo me contava que eram viagens de trabalho, congressos do setor automotivo, treinamentos da marca de carros que vendia. Eu nem questionava.
Apoiava as oportunidades profissionais dele. Ficava orgulhosa do reconhecimento que ele recebia da empresa. Descobri que Priscila engravidou 5 meses depois que começaram a se relacionar. Pelas datas das postagens e comentários, percebi que ela ficou muito feliz com a notícia, que Eduardo reagiu de forma extremamente positiva à gravidez. Enquanto isso, comigo ele fingia preocupação por não conseguirmos ter filhos, chegou a sugerir que procurássemos ajuda de especialistas em reprodução humana. A hipocrisia dele era nauseante. Nos últimos 6 meses, Eduardo tinha me acompanhado em consultas médicas relacionadas à nossa dificuldade para conceber, fingindo ansiedade pelos resultados dos exames, consolando-me quando eu ficava frustrada com mais um mês sem gravidez. Tudo isso enquanto acompanhava semanalmente o pré-natal de Priscila, via o desenvolvimento do seu verdadeiro primeiro filho através de ultrassonografias regulares. Encontrei comprovantes de que ele havia comprado um plano de saúde particular para Priscila, justamente para garantir um acompanhamento médico adequado durante a gestação. Esse gasto mensal significativo também saía do nosso orçamento familiar, dinheiro que eu pensava estar sendo usado para nossa previdência privada ou investimentos para nosso futuro. Na verdade, estava pagando para outra mulher ter um acompanhamento médico de qualidade durante a gravidez. O que mais me revoltou foi descobrir que Eduardo tinha comprado um carro usado especificamente para Priscila. Um Volkswagen Fox branco, modelo mais simples, mas adequado para as necessidades dela. O financiamento também estava sendo pago com recursos da nossa conta conjunta. Isso explicava algumas despesas extras da concessionária, que ele mencionava eventualmente. Gastos que eu atribuía ao trabalho dele, mas que na realidade eram prestações do carro da amante. Vasculhei os pertences dele procurando mais evidências e encontrei uma agenda pequena, dessas de bolso, que ele usava para anotar compromissos pessoais. Nas páginas referentes aos últimos meses, vi marcadas todas as consultas médicas de Priscila, os exames que ela precisava fazer, até mesmo as datas em que ela apresentaria sintomas específicos da gravidez, como enjoos ou cansaço. Eduardo acompanhava a gestação dela com a dedicação de um futuro pai apaixonado. Anotava detalhes sobre o desenvolvimento do bebê, lembretes sobre vitaminas que ela precisava tomar, datas de compras específicas para o enxoval. Era o comportamento que eu sonhava ver dele em relação a uma possível gravidez minha, mas que ele demonstrava apenas com outra mulher. Na agenda também estavam anotados os nomes que eles cogitavam para o bebê: João Victor, Mateus, Gabriel. Nomes que provavelmente discutiam durante os momentos íntimos que passavam juntos, planejando como seria a vida com o filho. Enquanto isso, quando eu tentava puxar conversas sobre possíveis nomes para nossos futuros filhos, Eduardo sempre mudava de assunto ou dizia que era cedo demais para pensar nisso. Através das anotações da agenda, descobri que eles já tinham definido onde seria o parto. Seria numa maternidade particular, considerada uma das melhores da região. Eduardo havia feito uma reserva para o mês de dezembro, quando o bebê completaria 9 meses de gestação. Até mesmo os detalhes do nascimento do filho ele planejava cuidadosamente com Priscila, enquanto comigo evitava qualquer conversa sobre maternidade. O que me deixou mais indignada foi encontrar uma lista manuscrita por Eduardo com todas as coisas que ele precisava providenciar antes do nascimento do bebê: berço, carrinho, cadeirinha para o carro, roupinhas, fraldas, mamadeiras. Era uma lista detalhada de um pai responsável e ansioso pela chegada do primeiro filho. Lista que deveria existir para os filhos que teríamos juntos, não para a criança que ele concebeu traindo nosso casamento. Descobri também que Eduardo estava pagando um curso de gestante para Priscila, aulas que ensinavam técnicas de respiração, cuidados com o recém-nascido, amamentação. Ele a acompanhava nessas aulas, participava ativamente como futuro pai, interessado em aprender tudo sobre como cuidar do bebê. Eram momentos de cumplicidade e preparação que deveriam ser nossos, mas que ele vivia com outra mulher. As evidências se acumulavam de forma avassaladora. Cada nova descoberta era como uma punhalada no coração. Eduardo não estava apenas me traindo fisicamente. Ele estava construindo uma vida familiar completa com outra pessoa.
Estava sendo o marido e futuro pai que eu queria que ele fosse comigo, mas oferecendo essa versão melhor dele para Priscila. O que mais me machucava era perceber que ele realmente amava ela. Não era apenas uma aventura sexual ou uma paixão passageira. Pelas evidências que encontrei, Eduardo estava genuinamente apaixonado por Priscila, ansioso pelo nascimento do filho, comprometido com o futuro que planejavam juntos. Comigo, ele apenas mantinha a fachada de um casamento que provavelmente já não significava nada para ele há muito tempo. Mas eu ainda não sabia que havia uma última e devastadora descoberta me esperando. Algo que tornaria toda essa traição ainda mais humilhante e dolorosa. A família dele, que eu considerava minha própria família há 8 anos, não apenas sabia de tudo como aprovava completamente a situação, a descoberta mais devastadora da minha vida aconteceu numa tarde de domingo, quando resolvi fazer uma surpresa para Eduardo visitando sua família em Ribeirão Preto. Era o aniversário do seu Antônio, o pai dele. E pensei que seria uma boa oportunidade para demonstrar carinho pela família que considerava minha há 8 anos. Eduardo tinha saído cedo dizendo que ia à concessionária resolver alguns problemas urgentes. Então decidi ir sozinha e chegar antes dele. Comprei um bolo na melhor confeitaria de Campinas e peguei a estrada por volta das 2 da tarde. A viagem até a casa dos meus sogros sempre me tranquilizava. Era um trajeto que fazia mensalmente há anos. Um caminho que representava família, acolhimento, pertencimento. Naquela tarde, estava ansiosa para ver a surpresa no rosto de Dona Conceição, quando chegasse inesperadamente com o bolo de aniversário do marido. Quando estacionei na frente da casa familiar no bairro Sumarizinho, percebi que havia mais carros do que o normal. Além do carro velho do seu Antônio, havia o carro da Júlia e mais 2 veículos que não reconheci. Pensei que talvez fosse uma pequena festa de aniversário que eles tinham organizado sem avisar, o que tornaria minha surpresa ainda mais especial. Toquei a campainha e esperei Dona Conceição atender. Quando a porta se abriu, o sorriso no rosto dela se desfez instantaneamente. Por alguns segundos ela ficou paralisada, olhando para mim como se tivesse visto um fantasma. Seu rosto ficou pálido, seus olhos se arregalaram de uma forma que nunca tinha visto antes. Era uma expressão de pânico absoluto, como se minha presença ali fosse uma catástrofe. "Marina, o que você está fazendo aqui?" Ela perguntou com uma voz trêmula que tentava disfarçar o nervosismo. Sua reação me surpreendeu completamente. Em 8 anos de casamento, Dona Conceição nunca tinha reagido assim à minha presença. Mesmo sendo sempre um pouco distante, ela me recebia educadamente, nunca com esse olhar de desespero. "Trouxe um bolo de aniversário para o seu Antônio", respondi, erguendo a caixa da confeitaria. "Queria fazer uma surpresa para vocês. O Eduardo está vindo para cá também. Disse que tinha umas coisas para resolver no trabalho primeiro." A expressão no rosto dela se transformou em algo entre terror e tristeza. Ela olhou por cima do ombro, como se verificasse alguma coisa dentro de casa. Depois voltou a me encarar com um olhar que jamais esquecerei. Era um misto de culpa, piedade e desespero que me gelou o sangue na hora. "Marina, querida, talvez hoje não seja um bom dia para visitas", ela disse, tentando fechar ligeiramente a porta. "Está tudo meio complicado aqui em casa. Que tal você voltar outro dia? Posso ligar para você quando for melhor." Mas naquele momento, escutei vozes vindas do quintal dos fundos, risos familiares que reconheci imediatamente. Era a voz do seu Antônio conversando animadamente com alguém, a risada característica da Júlia, e outras vozes que não consegui identificar. Havia uma festa acontecendo ali, e Dona Conceição estava tentando me impedir de entrar na minha própria família. "Mas eu ouço vozes lá dentro", insisti, tentando entender o que estava acontecendo. "Por que não posso entrar? Aconteceu alguma coisa? Alguém está doente?" Foi nesse momento que ouvi uma voz feminina jovem gritando do quintal. "Conceição, cadê você? Venha ver como o Eduardo está animado com o chá de bebê." A voz era doce, alegre, e falava sobre Eduardo de uma forma íntima que fez meu coração parar por alguns segundos. Dona Conceição fechou os olhos, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia lágrimas se formando. "Marina, nós...
Isso é muito difícil de explicar, ela gaguejou, claramente em pânico total. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. Empurrei delicadamente a porta e entrei na casa, caminhando em direção ao quintal de onde vinham as vozes. Dona Conceição me seguiu, sussurrando desesperadamente. Marina, por favor, deixa eu explicar primeiro. Não vai lá. Espera um pouco. Quando cheguei à porta que dava para o quintal, o que vi me fez sentir como se o mundo tivesse desabado sobre minha cabeça. Havia uma festa acontecendo ali, mas não era uma festa de aniversário do seu Antônio. Era um chá de bebê. Havia decoração em azul e branco, balões, uma mesa cheia de presentes para recém-nascido, familiares e amigos reunidos em celebração. E no centro de tudo, radiante e sorridente, estava Priscila. Ela usava um vestido azul claro, que realçava sua barriga de grávida. Tinha uma tiara delicada na cabeça escrito Mamãe, e segurava as mãos de Eduardo, que estava ao lado dela com uma expressão de felicidade genuína, que eu jamais tinha visto no rosto dele. Eduardo estava ali, na casa dos próprios pais, celebrando um chá de bebê com sua amante grávida, cercado por toda a família que eu considerava minha há 8 anos. Seu Antônio segurava um presente embrulhado em papel azul, Júlia estava tirando fotos com o celular, todos sorrindo e parabenizando o casal pela chegada do bebê. Por alguns segundos, ninguém notou minha presença. Continuaram conversando animadamente sobre o enxoval, sobre como seria emocionante a chegada do primeiro neto, sobre como Eduardo seria um pai maravilhoso. Foi Júlia quem me viu primeiro, e sua reação foi exatamente igual à da mãe. O sorriso se desfez instantaneamente, o rosto ficou pálido, e ela ficou paralisada olhando para mim. Meu Deus! Ela sussurrou, fazendo com que todos os outros parassem de conversar e olhassem na direção dela. Foi então que viram onde ela estava olhando, e toda a alegria da festa se transformou num silêncio sepulcral. Eduardo me viu e ficou branco como papel. Priscila, que não me conhecia, continuou sorrindo e perguntou: "Quem é ela, amor? É mais uma convidada?" Sua inocência tornou tudo ainda mais doloroso. Ela não sabia que o homem com quem estava construindo uma família era casado comigo há 8 anos. "Marina..." Eduardo gaguejou, largando imediatamente as mãos de Priscila e dando um passo na minha direção. "O que você está fazendo aqui? Eu posso explicar tudo isso." Mas eu não conseguia falar. Estava em choque total, processando a cena surreal que tinha diante dos meus olhos. A família inteira do meu marido sabia da existência de Priscila e do bebê que ela esperava. Não apenas sabiam como estavam celebrando, estavam felizes, estavam organizando festas para eles. Seu Antônio, o homem que sempre me tratou com carinho, que me chamava de filha durante os almoços dominicais, estava ali segurando um presente para o neto que Eduardo teria com outra mulher. Dona Conceição, que durante anos fingiu me aceitar como nora, estava organizando um chá de bebê para a verdadeira escolhida do filho. Júlia, que sempre me cumprimentava como cunhada, estava documentando alegremente a gestação da mulher que substituiria meu lugar na família. "Quem é essa mulher, Eduardo?" Priscila perguntou novamente, dessa vez com uma ponta de preocupação na voz. Ela começava a perceber que havia algo muito errado com minha presença ali e com a reação de todos. Eduardo olhou para mim, depois para ela, e por alguns segundos ficou em silêncio total. Percebi que ele estava tentando decidir qual versão da verdade contaria. Se mentiria para Priscila dizendo que eu era apenas uma ex-namorada, se assumiria finalmente que era casado comigo, se inventaria alguma outra história para sair daquela situação. "Priscila", eu disse, antes que Eduardo pudesse responder. Minha voz saiu firme, apesar de estar despedaçada por dentro. "Eu sou Marina, a esposa do Eduardo. Estamos casados há 8 anos e moramos juntos em Campinas." O rosto de Priscila se transformou numa expressão de confusão total. Ela olhou para Eduardo, esperando que ele negasse, que dissesse que eu estava mentindo, que explicasse aquela situação absurda. Mas Eduardo permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa, confirmando silenciosamente que eu estava falando a verdade. "Esposa?" Priscila repetiu, como se não conseguisse processar a informação. "Eduardo, do que ela está falando? Você me disse que era solteiro, que nunca tinha se casado." Foi então que ela começou a entender a dimensão da mentira.
Eduardo tinha construído um relacionamento com ela baseado numa farsa completa. Para Priscila, ele era um homem disponível que a amava e queria formar uma família. Ela não sabia que ele mantinha uma vida paralela, que tinha uma esposa em casa, que estava traindo ambas de formas diferentes. Eduardo, seu Antônio disse, com uma voz grave que eu nunca tinha ouvido antes. Você não contou para a Priscila sobre a Marina? A pergunta revelou que a família sabia perfeitamente da minha existência, mas escolheu esconder de Priscila que Eduardo era casado. A revelação foi como um soco no estômago. A família dele não apenas sabia da traição como estava sendo cúmplice dela. Eles conheciam Priscila, aprovavam o relacionamento, organizavam festas para ela, mas mantinham em segredo o fato de que Eduardo era casado comigo. Eram todos participantes ativos da mentira que destruiu minha vida. Vocês sabiam, eu disse, olhando para cada um deles. Todos vocês sabiam que ele era casado comigo e mesmo assim ficaram do lado dela. Durante todos esses meses em que eu vinha aqui para os almoços de domingo, vocês sabiam que ele tinha outra família e não me contaram nada. Dona Conceição começou a chorar, mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de frustração por ter sido descoberta, por sua farsa ter sido revelada. Marina, você não entende, ela disse entre soluços. É complicado. O Eduardo é feliz com a Priscila, eles vão ter um bebê. E eu? Gritei, perdendo completamente o controle. E esses 8 anos da minha vida? E o dinheiro que gastei reformando nossa casa? E todos os domingos que passei nesta mesa fingindo que éramos uma família? Priscila, que até então estava em choque tentando entender a situação, explodiu em lágrimas. Eduardo, isso é verdade? Você é casado com ela? Nosso filho? Nossa vida juntos? Tudo isso é mentira? Eduardo finalmente se pronunciou, mas suas palavras foram ainda piores do que seu silêncio. Priscila, eu posso explicar tudo. A situação com a Marina é complicada. Nós estamos juntos por questões práticas, mas o que sinto por você é diferente. É verdadeiro. Suas palavras me atingiram como balas. Questões práticas. 8 anos do meu amor, da minha dedicação, dos meus sonhos, resumidos a questões práticas. Eduardo estava diminuindo nosso casamento para justificar sua traição, tentando fazer Priscila acreditar que nossa relação não tinha valor emocional. Questões práticas? Repeti, incrédula. Nossa casa, nossos planos, nossos 8 anos juntos são apenas questões práticas para você? Mas ele nem me olhou para responder. Toda sua atenção estava voltada para Priscila, que continuava chorando e acariciando a barriga. Amor, por favor, vamos conversar em particular. Posso explicar tudo. Nossa história não muda por causa disso. A forma como ele se dirigia a ela, a prioridade que dava ao bem-estar dela mesmo naquela situação, deixou claro quem realmente importava para ele. Eu era apenas um problema a ser resolvido. Um obstáculo entre ele e a família que realmente queria formar. Júlia se aproximou de mim com uma expressão que tentava ser conciliadora. Marina, senta aqui. Vamos conversar com calma. Isso tudo é muito confuso para todo mundo. Confuso? Explodi novamente. O que há de confuso nisso? Vocês organizaram um chá de bebê para a amante grávida do meu marido. Vocês sabiam de tudo e me trataram como idiota durante meses. Vocês riram da minha cara enquanto eu trazia doces para os almoços de domingo. Seu Antônio, que sempre foi o mais carinhoso da família comigo, tentou se justificar. Marina, filha, nós não queríamos magoar você, mas o Eduardo estava tão feliz com a Priscila, e quando soubemos do bebê, não me chamem de filha, gritei com uma raiva que nunca soube que existia dentro de mim. Vocês escolheram ela. Vocês fizeram sua escolha quando decidiram esconder de mim que meu marido tinha uma amante grávida. Vocês me humilharam da pior forma possível. A festa que deveria ser uma celebração tinha se transformado num campo de batalha emocional. Os outros convidados, amigos da família que eu não conhecia, observavam a cena em silêncio total, claramente constrangidos por presenciar aquele drama familiar. Priscila, que tinha parado de chorar, me encarou com uma expressão que misturava raiva e tristeza. Você sabia que ele estava comigo?
Sabia que estou grávida dele e mesmo assim não fez nada? A pergunta dela me pegou desprevenida. Priscila achava que eu era tão culpada quanto Eduardo por aquela situação, que eu estava conscientemente dividindo um homem com ela. Eu descobri isso há poucos dias. Respondi, tentando controlar a voz. Até uma semana atrás eu não sabia da sua existência. Ela processou minha resposta e percebi que começou a entender que ambas éramos vítimas das mentiras de Eduardo. Ambas tínhamos sido enganadas, manipuladas, usadas por um homem que não teve coragem de assumir suas escolhas com honestidade. O que mais me doía naquele momento era perceber que para a família do Eduardo, eu sempre fui apenas uma intrusa temporária. Dona Conceição nunca me aceitou verdadeiramente como nora. Sempre soube que eu seria substituída quando o filho encontrasse alguém que realmente amasse. Eles toleraram minha presença durante 8 anos sabendo que eu não era a escolha definitiva dele. A frieza da família diante da minha dor era insuportável. Não demonstravam remorso por terem participado da mentira. Não pediam desculpas por terem me enganado durante meses. Estavam mais preocupados em proteger Eduardo e Priscila do que em reconhecer o mal que tinham me feito. Naquele quintal, cercada por pessoas que eu considerava família há 8 anos, compreendi finalmente que nunca pertencia àquele lugar. Nunca fui realmente aceita. Nunca fui realmente amada por eles. Era apenas a mulher que pagava as contas enquanto Eduardo não encontrava alguém melhor. Mas ainda faltava ouvir as palavras mais cruéis que sairiam da boca do homem que eu amava há 8 anos. Palavras que me mostrariam que toda a humilhação que eu tinha vivido até aquele momento era apenas o começo. Depois daquela cena devastadora no quintal da família dele, não consegui mais ficar ali nem por mais 1 minuto. Saí correndo da casa. Entrei no meu carro e dirigi de volta para Campinas num estado de choque profundo. As lágrimas embaçavam minha visão, mas eu precisava chegar em casa. Precisava confrontar Eduardo longe da família cúmplice dele, longe de Priscila, longe daquele ambiente onde descobri que minha vida inteira era uma farsa. Durante a viagem de volta, milhões de pensamentos passaram pela minha cabeça. Como eu enfrentaria Eduardo? O que diria para ele? Como cobraria explicações sobre anos de mentiras, traição e humilhação? Parte de mim queria gritar, quebrar coisas, extravasar toda a raiva que estava sentindo. Outra parte apenas queria chorar e entender como chegamos naquele ponto. Cheguei em casa antes dele, obviamente. Eduardo ficaria em Ribeirão Preto, tentando contornar o estrago que minha presença havia causado na festa. Provavelmente consolando Priscila, explicando a situação para ela, prometendo que resolveria tudo. Talvez planejando como se livrar de mim de uma vez por todas para poder viver em paz com a família que realmente queria. Sentei na sala da nossa casa, a casa que eu ajudei a comprar e reformar durante todos esses anos, e esperei. Olhei para cada móvel, cada decoração, cada foto nossa pendurada nas paredes. Tudo aquilo representava uma vida que nunca existiu de verdade. Era cenário de uma peça teatral onde apenas eu não sabia que estava atuando. Eduardo chegou em casa por volta das 10 da noite. Ouvi o barulho das chaves na fechadura, os passos dele no corredor, o suspiro pesado antes de entrar na sala onde eu estava esperando. Quando nos encaramos, percebi que ele vinha preparado para aquele confronto. Não havia surpresa no rosto dele. Apenas uma expressão cansada de quem sabia que chegara a hora de enfrentar as consequências dos próprios atos. "Marina!" ele disse, parando na entrada da sala sem se aproximar. "Precisamos conversar." "Conversar?" respondi, tentando manter a voz firme apesar de estar tremendo por dentro. "Sobre o que exatamente, Eduardo? Sobre sua namorada grávida? Sobre o chá de bebê que sua família organizou para ela? Sobre os 8 anos que você mentiu para mim todos os dias?" Ele suspirou novamente e se sentou na poltrona em frente ao sofá onde eu estava. Manteve distância, como se soubesse que eu poderia explodir a qualquer momento. "Eu sei que você está com raiva, e tem todo o direito de estar. Mas deixa eu explicar como as coisas aconteceram." "Como as coisas aconteceram?" repeti, incrédula. "Você quer me explicar como acidentalmente arranjou uma namorada, acidentalmente engravidou ela, acidentalmente pediu ela em casamento, e acidentalmente sua família inteira decidiu apoiar ela em vez de mim?" Eduardo baixou a cabeça, claramente incomodado com meu tom sarcástico. "Não foi assim, Marina.
A Priscila, o que sinto por ela é diferente. Quando a conheci, percebi que nunca tinha sentido aquilo antes. Suas palavras foram como socos no meu estômago. Nunca tinha sentido aquilo antes? E o que sentiu por mim durante 8 anos? O que foram nossos votos de casamento? O que foram todas as vezes que disse que me amava? Eu gostava muito de você, Marina. Ele respondeu. E essa frase me destruiu completamente. Gostava muito. Você é uma mulher maravilhosa, responsável, dedicada. Qualquer homem seria feliz ao seu lado. Mas você não era feliz. Completei, sentindo meu coração se partir em pedaços microscópicos. 8 anos da minha vida desperdiçados com alguém que apenas gostava muito de mim. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns momentos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Marina, quando conheci a Priscila, entendi o que é amor de verdade. Ela me faz sentir vivo de uma forma que eu nunca experimentei antes. Com ela, sou a melhor versão de mim mesmo. E comigo você era o quê? Perguntei, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Durante 8 anos, o que eu representei na sua vida? Você representou estabilidade. Ele respondeu com uma frieza que me gelou. Segurança financeira, uma vida organizada, alguém em quem eu podia confiar para cuidar das coisas práticas, enquanto eu descobria o que realmente queria. A crueldade daquelas palavras me deixou sem fôlego. Eduardo estava admitindo que me usou durante 8 anos como uma espécie de seguro de vida. Enquanto eu investia meu amor, meu dinheiro, meus sonhos em nossa relação, ele me via apenas como uma garantia de estabilidade, até encontrar alguém por quem se apaixonasse de verdade. Segurança financeira? Repeti, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Você me usou para pagar as contas enquanto gastava dinheiro com sua namorada? Usou meu salário para bancar sua vida dupla? Eduardo finalmente demonstrou algum constrangimento. Eu sempre contribuí com as despesas da casa, Marina. Nunca vivi às suas custas. Contribuiu? Explodi. Eduardo, eu paguei sozinha as reformas da casa. Paguei o financiamento. Paguei a maior parte das contas. E descobri que você estava transferindo dinheiro para ela, pagando plano de saúde para ela, comprando carro para ela, com o dinheiro que sobrava do nosso orçamento. A Priscila precisava de ajuda. Ele se defendeu. Ela não tem a mesma estabilidade financeira que você tem. Eu precisava cuidar dela, principalmente depois que engravidou. Oh, engravidou! Gritei, perdendo totalmente o controle. Eduardo, durante 2 anos tentamos ter filhos. 2 anos fazendo exames, consultando médicos, e você sabendo que já estava esperando um bebê com outra mulher. Ele ficou em silêncio, e percebi que havia chegado ao ponto mais doloroso de toda aquela situação. Você sabia que conseguia engravidar pessoas, Eduardo. O problema não era seu nem meu. Você simplesmente não queria ter filhos comigo. Marina... Ele tentou falar, mas eu o interrompi. Não! Gritei. Você me deixou acreditar que talvez houvesse algo errado comigo. Me deixou gastar dinheiro em tratamentos desnecessários. Me deixou sofrer achando que nunca seria mãe. Enquanto isso, estava acompanhando orgulhoso a gravidez da sua verdadeira escolhida. Eduardo suspirou mais uma vez. E quando levantou o rosto para me olhar, vi uma expressão que jamais esquecerei. Não era remorso. Não era tristeza pelo mal que tinha me feito. Era impaciência. Ele estava impaciente comigo, incomodado por ter que dar explicações, ansioso para terminar aquela conversa e voltar para sua vida real com Priscila. Marina, ele disse, com um tom que tentava ser firme, mas soava apenas cruel. Eu não queria que você descobrisse desse jeito. Planejava conversar com você depois que o bebê nascesse, quando a situação estivesse mais definida. Mais definida? Perguntei, sem entender. Como assim mais definida? Foi então que Eduardo me olhou nos olhos e sorriu. Um sorriso frio, calculista, completamente desprovido de qualquer carinho ou consideração por mim. Era o sorriso de alguém que estava prestes a dar o golpe final, a última punhalada no coração de uma mulher que já estava destruída. Marina, ele disse com uma calma assustadora. Você realmente achou que eu ia ficar com você para sempre? A pergunta me pegou completamente desprevenida.
A forma cruel como foi feita, o tom desdenoso da voz dele, o sorriso sarcástico no rosto. Era como se ele estivesse falando com uma criança ingênua que finalmente precisava ouvir a verdade dura da vida adulta. A Priscila está grávida de 4 meses do nosso filho, continuou, sem demonstrar qualquer preocupação com o impacto que suas palavras causavam em mim. Já pedi ela em casamento na frente da minha família inteira. Eles adoraram ela desde o primeiro dia que a conheceram. Cada palavra era uma lâmina cortando meu coração em pedaços cada vez menores. Eduardo estava me contando sobre os planos que fez com outra mulher, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu fosse apenas uma espectadora da vida dele. Alguém que merecia saber dos fatos, mas não tinha direito de opinar ou sofrer por eles. Ah, e mais uma coisa, ele continuou. E o tom da voz dele ficou ainda mais cruel. Essa casa que você tanto ama está no meu nome. Você tem 30 dias para sair. Se as outras palavras tinham sido lâminas, essa foi uma marreta atingindo meu peito com força total. A casa pela qual lutei durante anos, na qual investi todas as minhas economias, onde construí todos os meus sonhos de futuro, não era minha. Eduardo havia planejado meticulosamente manter a propriedade apenas no nome dele para poder me expulsar quando quisesse. Como assim no seu nome? Consegui perguntar, embora mal conseguisse falar. Eduardo, eu paguei por essa casa. Eu financiei, eu reformei, eu investi todos os meus recursos aqui. Você contribuiu financeiramente, ele corrigiu, com uma precisão jurídica que mostrava o quanto havia planejado aquilo. Mas todos os documentos estão no meu nome. A casa é minha propriedade legal, e eu preciso dela para minha nova família. A revelação final foi devastadora. Eduardo não apenas me traiu e me humilhou, ele me roubou. Durante anos, permitiu que eu investisse meu dinheiro numa propriedade que sabia que seria exclusivamente dele. Usou meus recursos para valorizar um imóvel que planejava dividir com outra mulher quando se livrasse de mim. Você planejou isso tudo, sussurrei, finalmente entendendo a dimensão da manipulação que sofri. Desde o início, você sabia que me usaria para comprar e reformar uma casa que seria sua e da Priscila. Eduardo deu de ombros, como se fosse algo óbvio. Eu não planejei me apaixonar pela Priscila especificamente, mas sempre soube que nosso casamento era temporário. Você é uma mulher prática, Marina. Deve entender que as pessoas mudam, querem coisas diferentes. Temporário? Repeti, sentindo que ia desmaiar. 8 anos foram temporários para você? Foram úteis. Ele respondeu, e essa palavra se cravou na minha alma como um punhal envenenado. Você me ajudou a me estabilizar profissionalmente, a construir um patrimônio, a ter uma base sólida. Agora posso oferecer à Priscila uma vida confortável graças ao que construímos juntos. A crueldade daquelas palavras era indescritível. Eduardo estava agradecendo pelos anos que passei sendo usada por ele. Estava reconhecendo abertamente que me explorou financeira e emocionalmente para poder oferecer a outra mulher o fruto do meu trabalho e dedicação. E minha família? Perguntei, lembrando da cena no chá de bebê. Sua família que me tratou como filha durante 8 anos? Eles sempre souberam. Eduardo respondeu sem demonstrar qualquer constrangimento. Minha mãe nunca gostou muito de você, na verdade. Achava que você era muito controladora, muito focada em dinheiro. Quando conheceu a Priscila, ficou encantada. Disse que finalmente eu tinha encontrado uma mulher de verdade. Cada revelação era pior que a anterior. Dona Conceição, que durante 8 anos fingiu me aceitar, na verdade me desprezava. A frieza que sempre senti da parte dela não era timidez ou personalidade reservada. Era aversão mesmo. Ela me tolerava esperando o dia em que o filho se livrasse de mim. Uma mulher de verdade, repeti, sentindo todo o veneno daquela frase. E o que eu sou então? Você é uma mulher prática, Eduardo respondeu, usando novamente aquela palavra que estava se tornando a definição da minha existência na visão dele. Responsável, organizada, eficiente, mas não é o tipo de mulher que desperta paixão, entende? Você é mais do tipo que se casa por conveniência. A forma como ele me reduziu a características funcionais, como se eu fosse um eletrodoméstico útil, foi o golpe final.
Eduardo estava me dizendo que nunca me viu como uma mulher desejável, apenas como alguém conveniente para suas necessidades práticas da época. Por conveniência? Perguntei, embora já não tivesse forças para brigar. Eduardo, eu te amei de verdade durante 8 anos. Sonhei com nossa família, planejei nosso futuro, me dediquei completamente a você. Eu sei, ele disse, e pela primeira vez demonstrou algo que poderia ser interpretado como piedade. E foi muito bom ter alguém tão dedicada ao meu lado durante esses anos. Mas agora é hora de seguirmos caminhos separados. Caminhos separados, repeti, como se estivesse tentando entender uma língua estrangeira. Eduardo, você não está terminando nosso casamento. Você está me expulsando da minha própria casa para morar nela com sua amante grávida. Tecnicamente não é sua casa. Ele corrigiu novamente, mostrando a frieza jurídica com que havia planejado tudo aquilo. E Priscila não é minha amante. Ela é minha noiva, a mãe do meu filho. Somos uma família de verdade. A ênfase na expressão família de verdade deixou claro que nossa relação nunca foi considerada real por ele. 8 anos de casamento, 8 anos de convivência, 8 anos de amor da minha parte, resumidos a um arranjo prático que chegou ao fim quando ele encontrou algo melhor. Naquele momento, olhando para o homem que eu amei durante tanto tempo, percebi que estava diante de um completo estranho. A pessoa carinhosa, atenciosa, companheira que eu conhecia, nunca existiu. Era apenas uma máscara que Eduardo usava para me manter satisfeita enquanto me explorava financeiramente e emocionalmente. 30 dias, ele repetiu, levantando-se da poltrona. É um prazo justo para você se organizar e encontrar outro lugar. Posso ajudar com a mudança se quiser. A oferta de ajuda soou como mais uma humilhação. Eduardo estava se oferecendo para me ajudar a sair da casa que eu ajudei a comprar, para que ele pudesse morar nela com outra mulher. A hipocrisia e a crueldade daquilo eram insuportáveis. Quando ele saiu da sala, provavelmente para ligar para Priscila e tranquilizá-la sobre nossa conversa, fiquei sozinha no lugar que considerava meu lar há tantos anos. Cada móvel, cada objeto, cada lembrança daquela casa representava uma mentira. Eu tinha sido uma inquilina temporária na minha própria vida, alguém que pagava para viver num cenário montado para enganá-la. A dor que senti naqueles momentos não tem nome nem descrição. Não era apenas o fim de um casamento. Era a descoberta de que minha vida inteira havia sido uma ilusão cuidadosamente construída por alguém que me viu apenas como meio para atingir seus próprios objetivos. Fui usada, explorada, humilhada e descartada quando não era mais necessária. Mas naquela noite, chorando sozinha na sala da casa que perderia em 30 dias, ainda não sabia que aquela experiência devastadora me tornaria uma mulher mais forte e mais sábia do que jamais imaginei ser. Olhando para trás agora, conseguindo finalmente organizar todos os pedaços dessa tragédia que foi minha vida durante 8 anos, percebo como é importante compartilhar essa história com vocês. Não apenas pelo alívio que sinto ao colocar tudo isso para fora, mas porque sei que muitas pessoas passam por situações parecidas e se sentem completamente perdidas, como eu me senti. A história que contei aqui não é apenas sobre traição. É sobre manipulação psicológica, abuso financeiro, exploração emocional e uma crueldade calculista que eu jamais imaginei que existisse no coração de alguém que dizia me amar. Durante 8 anos, fui sistematicamente usada por Eduardo de todas as formas possíveis, enquanto ele construía a vida que realmente queria com outra pessoa. Quando penso em tudo o que aconteceu, fico impressionada com a frieza e o planejamento por trás de cada ação dele. Não foi um caso de paixão súbita que o fez trair o casamento. Foi uma estratégia deliberada de me manter como garantia financeira e emocional, enquanto ele procurava alguém por quem realmente se apaixonasse. Eu era o plano B que pagava as contas do plano A. A descoberta mais dolorosa não foi nem mesmo a traição em si, mas entender que nunca fui amada de verdade por ele. Durante 8 anos, acreditei estar construindo uma vida ao lado do homem da minha vida, quando na verdade estava sendo explorada por alguém que me via apenas como uma ferramenta útil para seus objetivos pessoais. Cada momento de carinho,
Cada palavra doce, cada plano que fizemos juntos era falso da parte dele. O que mais me marca nessa história toda é a participação da família dele. Não foram apenas testemunhas passivas da traição, foram participantes ativos da humilhação que sofri. Durante meses, Dona Conceição, seu Antônio e Júlia me receberam em casa, sabendo que Eduardo tinha uma namorada grávida. Organizaram festas para ela, celebraram a gravidez, planejaram o futuro da família verdadeira enquanto eu continuava acreditando que fazia parte daquele núcleo. A crueldade da família dele foi, em alguns aspectos, ainda pior que a do próprio Eduardo. Ele, pelo menos, tinha o interesse pessoal de me manter enganada para poder continuar aproveitando minha estabilidade financeira. Mas eles participaram da farsa apenas por malícia, por prazer em me ver sendo enganada, por desprezo mesmo pela pessoa que eu era. Descobrir que Dona Conceição sempre me detestou foi um choque particular. Durante 8 anos, interpretei sua frieza como timidez ou dificuldade de demonstrar afeto. Jamais imaginei que por trás daquela educação forçada havia um desprezo verdadeiro por mim. Ela me tolerava, esperando o dia em que o filho se livrasse de mim para ficar com alguém que ela realmente aprovasse. A questão financeira da história também é revoltante. Não apenas Eduardo me usou para custear nossa vida em comum, como desviou recursos que deveriam ser nossos para financiar a vida paralela dele com Priscila. O plano de saúde dela, o carro que comprou para ela, os presentes, as transferências mensais, tudo isso saía do nosso orçamento familiar. Eu estava literalmente pagando para ser traída. O golpe final foi descobrir que a casa pela qual lutei durante anos nunca foi realmente minha. Eduardo permitiu que eu investisse todas as minhas economias numa propriedade que sabia que seria exclusivamente dele quando decidisse se livrar de mim. Foi um roubo legalizado, uma apropriação indébita disfarçada de casamento. Ele me usou como investidora involuntária do próprio futuro com outra mulher. A forma como Eduardo terminou nossa relação mostra o nível de desumanidade dele. Não demonstrou remorso, não pediu desculpas, não reconheceu o mal que me fez. Tratou nossos 8 anos juntos como um estágio cumprido da vida dele. Algo que serviu ao propósito na época, mas que agora estava ultrapassado. Como se eu fosse um móvel que ele decidiu trocar por um modelo mais novo. As palavras que ele disse naquele último confronto ainda ecoam na minha cabeça. A frieza com que reduziu nosso relacionamento a questões práticas, a naturalidade com que assumiu ter me usado, a crueldade de me expulsar da casa que ajudei a construir. Foi uma demonstração de sociopatia que me fez perceber que jamais conheci realmente o homem com quem vivi durante 8 anos. Priscila, por outro lado, era tão vítima quanto eu das mentiras dele. Ela acreditava estar namorando um homem solteiro que a amava e queria formar uma família com ela. A descoberta de que ele era casado comigo deve ter sido devastadora para ela também. Ambas fomos enganadas por alguém que construiu 2 vidas paralelas, mantendo ambas no escuro sobre a existência da outra. O que mais me revolta é pensar em quantas outras mulheres podem estar passando por situações parecidas neste exato momento. Quantas esposas dedicadas estão sendo usadas financeiramente enquanto seus maridos constroem famílias paralelas? Quantas mulheres estão investindo amor, tempo e dinheiro em relacionamentos que são apenas fachadas para encobrir as vidas reais que seus companheiros querem viver? Por isso decidi compartilhar minha história aqui no canal Vingança do Dia, porque acredito que expor esse tipo de comportamento pode ajudar outras pessoas a identificarem os sinais antes que seja tarde demais. Porque contar essas experiências pode dar força para quem está passando por algo similar. Porque quebrar o silêncio sobre esses abusos é fundamental para que eles parem de acontecer. Hoje, quase 1 ano depois de toda essa descoberta devastadora, posso dizer que sobrevivi. Não foi fácil, não foi rápido, mas consegui me reerguer. Aluguei um apartamento pequeno, mas que é verdadeiramente meu. Voltei a me dedicar integralmente ao meu trabalho como professora. Estou reconstruindo minha vida do zero, mas agora com a certeza de que tudo que construo é realmente meu. O processo de cura foi longo e doloroso. Tive que aceitar que desperdicei 8 anos da minha vida com alguém que não merecia nem um dia da minha dedicação.
Tive que lidar com a vergonha de ter sido tão ingênua, tão confiante, tão cega aos sinais que estavam bem na minha frente. Tive que reconstruir minha autoestima depois de me sentir reduzida a uma ferramenta útil na vida de outra pessoa. Mas também aprendi lições valiosas que jamais esquecerei. Aprendi que nunca devo colocar meu nome em documentos de propriedades que não serão verdadeiramente minhas. Aprendi a prestar atenção nos detalhes do comportamento de quem divide a vida comigo. Aprendi que amor verdadeiro não convive com mentiras sistemáticas e manipulação financeira. Aprendi que família não é apenas quem compartilha o mesmo sangue, mas quem demonstra lealdade, honestidade e respeito genuínos. A família do Eduardo me ensinou que às vezes as pessoas mais próximas são as que podem nos causar as feridas mais profundas. Mas também me ensinou a valorizar as amizades verdadeiras, como a da Renata, que me apoiou durante todo esse processo difícil. Uma das coisas mais importantes que essa experiência me ensinou foi a não romantizar sofrimento. Durante muito tempo, pensei que o amor verdadeiro envolvia sacrifício incondicional, abrir mão dos próprios interesses pelo bem do relacionamento. Aprendi que relacionamentos saudáveis são baseados em reciprocidade, respeito mútuo e transparência total. Também aprendi que sinais de alerta devem ser levados a sério, mesmo quando nossa vontade é ignorá-los. A mudança de senha no celular, os gastos inexplicáveis, as ausências justificadas de forma vaga, tudo isso eram pistas que meu subconsciente captava, mas que minha mente consciente se recusava a processar porque não queria enfrentar a verdade. Para quem está assistindo este vídeo e reconhece alguns desses padrões na própria vida, meu conselho é: confiem nos instintos de vocês. Se alguma coisa parece estranha, provavelmente é porque realmente está estranha. Não ignorem os sinais apenas porque têm medo de descobrir uma verdade dolorosa. É melhor enfrentar a realidade cedo do que descobrir anos depois que a vida inteira foi uma mentira. Outro aprendizado importante foi sobre independência financeira. Nunca mais colocarei meu dinheiro ou meu nome em investimentos que não sejam completamente meus. Nunca mais permitirei que alguém controle minha segurança financeira ou use meus recursos para fins que eu desconheço. A estabilidade financeira própria é fundamental para ter liberdade de escolha em qualquer relacionamento. Se vocês chegaram até aqui neste vídeo, é porque se identificaram de alguma forma com minha história, ou porque têm interesse genuíno em entender como funcionam essas dinâmicas de manipulação e abuso emocional. Por isso, quero pedir algumas coisas importantes para vocês que podem fazer uma diferença enorme para este canal. Primeiro, se inscrevam no canal Vingança do Dia. Essa inscrição é fundamental para que eu possa continuar trazendo histórias reais como esta. Relatos de pessoas que passaram por situações difíceis e conseguiram superá-las. Cada inscrição nova me motiva a continuar compartilhando essas experiências que podem ajudar outras pessoas. Segundo, deixem o like neste vídeo. O like ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar este conteúdo para mais pessoas que podem precisar ouvir essas histórias. Talvez alguém que está passando por uma situação parecida com a minha encontre este vídeo através do like de vocês e consiga identificar os sinais de manipulação antes que seja tarde demais. Terceiro, e isso é muito importante, comentem aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam dessa história. Já passaram por algo similar? Conhecem alguém que viveu uma situação parecida? Que lições tiraram do relato que compartilhei? Seus comentários são fundamentais para criar uma comunidade onde podemos nos apoiar mutuamente. Comentem também se querem que eu conte mais detalhes sobre como foi o processo de reconstrução da minha vida depois dessa descoberta. Como lidei com a depressão, como encontrei forças para recomeçar, que estratégias usei para superar a dor e a humilhação. Posso fazer vídeos específicos sobre esses temas se houver interesse de vocês. Assistam também aos outros vídeos do canal. Temos outras histórias igualmente impactantes de pessoas que passaram por traições, manipulações, abusos diversos e conseguiram se reerguer. Cada história é única, mas todas têm algo em comum. Mostram que é possível sobreviver às piores experiências e sair mais forte do outro lado.
Uma coisa muito importante que quero pedir para vocês é que me ajudem através do Valeu Demais. Essa é uma forma de doação em dinheiro que ajuda muito nos custos do canal. Produzir esses vídeos diariamente envolve tempo, dedicação e alguns gastos que não são cobertos apenas pelas visualizações do YouTube. Quando vocês contribuem através do Valeu Demais, estão permitindo que eu continue trazendo essas histórias reais, esses relatos importantes que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a manter o canal funcionando e a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. O Valeu Demais também é uma forma de vocês demonstrarem que valorizam este tipo de conteúdo, que acham importante ter um espaço onde pessoas podem compartilhar suas experiências difíceis sem julgamento. É um apoio que vai muito além do financeiro. É um reconhecimento do trabalho que fazemos aqui. Deu muito trabalho gravar este vídeo para vocês. Reviver todos esses momentos dolorosos, organizar a cronologia dos acontecimentos, encontrar forças para contar detalhes tão íntimos e humilhantes, não foi nada fácil. Mas faço isso porque acredito que essas histórias precisam ser contadas, que esses abusos precisam ser expostos. Por isso, por favor, demonstrem que esse esforço valeu a pena. Comentem, curtam, compartilhem com pessoas que possam se beneficiar deste relato. Contribuam através do Valeu Demais se puderem. Cada gesto de apoio de vocês me dá força para continuar este trabalho de dar voz a quem passou por experiências traumáticas. Nos vemos no próximo vídeo, onde trarei outra história real de superação e vingança. Até lá, cuidem-se, valorizem-se e lembrem-se, vocês merecem relacionamentos baseados em amor verdadeiro, respeito e honestidade. Não aceitem menos do que isso. Muito obrigada por estarem aqui comigo nesta jornada.